Pessoal, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o teorema do confronto e vamos fazer uma motivação para esse teorema antes de mostrá-lo. E a motivação é a seguinte: imagina que a gente tem a seguinte situação: nós temos essas duas funções, a função seno de π sobre 2 vezes x, que eu vou chamar de f, que é esse gráfico representado aqui em azul, e nós temos a parábola x² menos 2x mais 2, que eu vou chamar de h de x, que é representada aqui em vermelho. Imagine que a gente esteja na situação onde nós temos uma função g de x que fique entre essas duas, ou seja, a g de x fica entre a seno de π sobre 2x, que é a nossa f, e a função h de x, que é a parábola x² menos 2x mais 2. Não tenho nenhuma outra informação sobre a g, a não ser que ela esteja definida aqui em torno do 1, e vamos pensar que ela satisfaz essa relação aqui, ou seja, o gráfico da g, se eu fosse desenhar ele aqui, eu poderia fazer uma coisa bem maluca aqui, assim, só que ela fica espremida aqui no meio das duas, a mesma coisa para cá. O gráfico da g faz alguma coisa maluca aqui e vem para cá. Aqui, então, mais ou menos, não é muito bem um gráfico, né? Deixa eu desenhar de novo uma coisa mais assim. E aqui no meio ela... Então, a G ela fica presa entre a F e a H. E a pergunta que a gente quer responder é, nesse caso aqui, será que a gente consegue dizer, mesmo sem saber quem é a G, qual é o valor do limite quando x tende a 1 de G de x? Bom, veja, né? Quando x tende a 1, se a gente olhar tanto para F, que é o gráfico azul, quando x tender a 1, para cá eu vou para esse valor, que é o 1, que está aqui, 1, e aqui também. Então, o limite da f, quando x tende a 1, é 1. Certo? A mesma coisa para h, que é essa função que está aqui em cima, né? Quando a gente se aproxima com x do 1, o gráfico da função se aproxima também do ponto 1, ou seja, o limite dessa h de x, quando x tende a 1, é 1. E não é surpresa de esperar que, como a g está presa entre o gráfico de f e h, ela está aqui no meio, como ela fica presa aqui, quando eu faço x tender a 1, obrigatoriamente o limite da g também tem que ser 1. Certo? Ou seja, se eu tiver duas funções, f e h, que num determinado ponto x0, que no nosso caso é o 1, ela tem o mesmo limite que é um L, né? Que no nosso caso o L é 1, uma função qualquer que fique espremida no meio das duas tem que ter o mesmo valor do limite. Certo? Então, com essa motivação, a gente enuncia o teorema do confronto, que é exatamente esse. Eu vou pegar três funções reais, a gente vai supor que elas estão definidas nesse conjunto j de x0r, que é um intervalo em torno do x0. Não precisa estar definida especificamente no x0, porque a gente sabe que quando a gente vai calcular o limite, a gente não precisa que a função esteja definida no ponto onde eu estou calculando o limite, mas ela está definida perto daquele ponto. Né? Então, nós vamos pegar três funções que estão definidas perto do ponto aqui x0, e a gente vai assumir que elas têm essa relação, ou seja, a g fica entre a f e a h, né? Então, elas têm essa relação de desigualdade, e além disso, que o limite da função f que está embaixo e o limite da função h que está em cima, ambos existem e dão o mesmo valor, L. E aí, como nós vimos na nossa motivação, aqui o limite da de cima e o da de baixo era a mesma, então nada mais justo que se esperar de que o limite da função que fica presa entre as duas seja o mesmo valor L. Então ele existe e o valor dele é o valor das funções que limitam aqui a g, ou seja, a função g fica presa entre f e h, tanto a f quanto a h, quando x fica próximo de x0, vão para o mesmo valor L. Como a g está presa no meio das duas, a g também vai ter limite L.
Então, o exemplo é agora realmente esse caso que nós fizemos. Vamos pegar aqui não é, eu escrevi f, mas vamos pegar g, né? Então, nós temos a função g aqui entre as funções seno de π sobre 2x, que faz o papel da nossa f, a função x² menos 2x mais 2, que faz o papel de nossa h. Vamos supor que ela vale isso para qualquer x diferente de 1. No 1 eu não preciso ter essa relação, mas vamos calcular esse limite. Bom, a gente sabe que o limite de x tendendo a 1 do seno de π sobre 2x, isso é basicamente o seno do que está no meio, né? Então, isso é o limite não. Esse é o seno. Quando x tende a 1, esse que está dentro vai para π sobre 2. Então, esse é o seno de π sobre 2, que é 1. E o limite, quando x tende a 1, de x² menos 2x mais 2, né? X vai para 1, então esse cara vai para 1, menos 2, então dá menos 1 mais 2, então dá 1. Então, os limites das duas funções da ponta deram o mesmo, e do teorema, então, do confronto, o limite de x tendendo a 1 da função que está no meio das duas é 1. Então, esse limite é 1. Então, aqui, limite de x tendendo a 1 de g de x é 1. Então, se eu tiver uma função f qualquer que fica presa entre o gráfico, se eu tiver uma função g, desculpa, que fica entre f e h, e o limite da f, que é que está embaixo, e o limite da h, que é que está em cima, vão para o mesmo valor, o limite da função que está no meio também é o mesmo valor, certo? Então, com isso, a gente pode aplicar em vários exemplos, mas um resultado interessante que segue do teorema do confronto e é bastante útil é o seguinte: se a gente tiver funções f e g reais definidas no intervalo x0r para algum r positivo, ou seja, elas estão definidas aqui no intervalo em torno do x0, não necessariamente no x0, então aqui eu tenho x0, x0 menos r e x0 mais r, então funções definidas aqui para que eu consiga calcular o limite. Então esse é o x0r, o j de x0r, esse intervalo aqui que não tem o x0. E eu vou supor o seguinte, que o limite de uma função f quando x tende ao x0 é 0 e que a função g seja limitada no x0r. Então, aqui não são mais f e g's iguais no teorema, tá? São outras f's e outras g's. Aqui é uma f qualquer que tenha limite 0 e aqui é uma g qualquer que ela é limitada no intervalo jx0r, nesse conjunto aqui. O que quer dizer isso? Quer dizer que existe um m de maneira que o módulo da g fica sempre menor ou igual a m para todo x nesse conjunto j de x0r, ou seja, a g é limitada por m. Se você quer ver mais um pouquinho a respeito de funções limitadas, eu peço para você ver o post lá no Instagram, no @mcheckbortolã, e lá eu falo um pouquinho sobre funções limitadas para você ter uma ideia um pouquinho melhor do que são essas funções, certo? Então, se eu estou nesse caso, onde eu tenho o limite de uma função sendo 0 e outra que é limitada, o limite do produto delas é 0. E por que o limite do produto delas é 0? Vamos provar aqui. Vamos demonstrar essa proposição. Certo? Aqui a gente tem o seguinte, né? Se eu pegar f vezes g, que é a função que eu quero calcular o limite, esse módulo da função f vezes g, ele fica o módulo da f de x vezes o módulo de g de x. Certo? E o módulo de g de x é menor ou igual a m. Então, esse módulo aqui é menor ou igual a m módulo
de f de x. Então, m é o módulo da g de x, que é menor ou igual, então isso aqui fica menor que isso. Isso quer dizer o seguinte, esse módulo fica menor ou igual que esse número. Ou seja, a f de x, g de x, fica entre esse número, então, m módulo de f de x, e menos esse número, então, menos m módulo de f de x. Certo? Mas, aqui não é difícil ver como o limite de x tendendo a zero, x tendendo a zero não, desculpa, x tendendo a x0 de f de x é zero, a gente tem o limite do x tendendo a x0 do módulo de f de x também sendo zero. Certo? Se o limite de uma função é zero, o do módulo dela também é zero. E assim, tanto esse limite da ponta de baixo quanto esse limite da ponta de cima são zero, porque é só multiplicado por uma constante m, né? Então, o limite de x tendendo a x0 de menos m módulo de f de x é zero, e esse limite de x tendendo a x0 de m módulo de f de x também é zero, certo? Então, o limite de baixo é zero, o limite do de cima é zero. Então, do teorema do confronto, como é o mesmo valor, o do meio tem o mesmo limite das pontas, né? Então, do teorema do confronto, o limite de x tendendo a x0 de f de x, g de x, que é a função que fica aqui espremida no meio das duas, que tem limite zero, também tem limite zero. E assim a gente prova essa proposição que diz que se eu tenho uma função que vale, o limite é zero e a outra que é limitada, então o limite do produto é zero. E isso é interessante porque, assim, nesse caso, como a gente sabe que o limite de uma delas é zero, mas a gente não sabe nada sobre o limite da outra, a gente não pode quebrar o limite aqui, porque o limite dessa função pode nem existir. Mas isso não importa, desde que ela seja limitada e que o limite da outra seja zero. Então, mesmo que esse limite aqui sozinho, só o da g não exista, a gente pode dizer que o limite desse produto é zero, se uma delas for zero, o limite, e a outra for limitada, como, por exemplo, nesse caso aqui. Vamos calcular quanto que é esse limite aqui. Bom, a gente vê o limite de x tendendo a zero de x sozinho desse pedaço é zero. E seno de 1 sobre x, ela é limitada. Por quê? Porque o seno de 1 sobre x fica sempre entre menos 1 e 1, então em módulo isso é sempre menor ou igual que 1. Para qualquer que seja x, lógico, diferente de zero, né? O zero não posso calcular aqui, mas não faz diferença, né? Veja que na proposição basta que ela seja limitada aqui, onde esse intervalo aqui é um intervalo em torno do x0 que não tem o x0. Então aqui ela é limitada. Logo, então da proposição anterior, como eu tenho uma função que o limite é zero, multiplicada por uma outra que é limitada, a gente sabe que o limite do produto das duas é zero. E aqui a gente tem que tomar muito cuidado para não quebrar esse limite desse produto aqui no limite de x pelo limite de seno de 1 sobre x, porque o limite de seno de 1 sobre x sozinho não existe. Então aqui eu vou até deixar como observação
notar aqui o limite de x tendendo a zero de seno de 1 sobre x não existe. Mas, quando eu multiplico ela por uma função que vai para zero, o limite dá zero, porque o seno de 1 sobre x, mesmo que não tenha limite, ainda continua sendo uma função limitada. E aí, essa proposição, que é super útil para calcular esse tipo de limite, resolve o problema nesse caso, certo? Então, por hoje é só e até a próxima.